Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Bom dia, Caru, bom dia, Isabela. Um ótimo dia para você. Estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Que seu dia seja uma bênção, que a paz do Senhor venha sobre a tua vida, nas suas decisões, no seu dia hoje, né? Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, viu? Quero ler aqui em Salmo 119, no versículo 105, que é uma palavra para o nosso coração hoje, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, né? E nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, buscando conhecimento da parte de Deus, pois é isso que vai nos trazer uma vida melhor, né? Uma vida com Deus, uma constância na presença de Deus. É isso que Deus requer de nós, né? Ele quer que a gente viva na presença dEle, buscando a Ele, falando com Ele o tempo todo, porque o mundo espiritual, ele não brinca. O mundo espiritual, ele não brinca, seja a favor, seja contra, né? A Bíblia também nos fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né? E o adversário de nossas almas fica ao nosso derredor, lutando para que a gente possa perder a direção, né? A direção do nosso caminho com Cristo. Porque se nós perdemos a direção, aí as coisas começam a desandar. Então que a gente possa estar, sim, sempre na presença de Deus, buscando a Ele em todo o tempo. Agibezim, bom dia, seja bem-vindo aqui na nossa live. Vai ser um momento especial onde vamos aprender juntos, né, da palavra de Deus, que eu acredito muito que o mundo, né, precisa das coisas de Deus. É muito importante nós estarmos ligados na presença de Deus, buscando a Ele em tempo e fora de tempo, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? E você que está chegando agora, um bom dia, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você está triste e desanimado, olha para Deus, agradeça pelo fôlego de vida que hoje Ele está concedendo a nós todos que estamos aqui, não é verdade? Se você está aqui é porque Ele está dando essa liberdade, né? Você é livre para buscar a Deus, para estar na presença dEle, então que você possa de fato buscar a Deus em todo o tempo na sua vida, porque como eu já falei aqui, que o mundo espiritual não brinca, ele não brinca mesmo. O adversário de nossas almas, ele fica ao nosso derredor o tempo todo procurando os nossos pontos fracos, é isso mesmo, os nossos pontos fracos, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos tira do nosso alvo, né? Aquilo que faz a gente perder até a razão, faz a gente desequilibrar no nosso emocional. Então, que nós possamos estar debaixo da luz de Deus, que é a palavra dele. Porque nós acabamos de ler que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E se nós não estivermos na luz, com certeza a gente vai quebrar a cabeça, as coisas não vão dar certo. Você vai pelejar e muitas vezes você vê, meu Deus, por que será que o próximo ele prospera no seu caminho? Porque muitas vezes ele está na presença de Deus. E é muito importante a gente estar na presença de Deus em todo o tempo, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes eu bato muito nessa tecla de estar na presença de Deus em todo o tempo, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito e que tem gerado resultado na minha vida é que eu peço para o Espírito Santo, faz-me com que eu venha ter consciência da tua presença,
de que o mundo espiritual existe, né? Que muitas vezes a gente vai levando a vida e não tendo essa consciência de que o reino, né, é real, as coisas do adversário é real, o mundo espiritual é real, né? O adversário, ele luta mesmo contra a nossa vida, ele quer que a gente se desestrutura, que a gente não tenha um emocional equilibrado, que a gente trata as pessoas com indiferença. Às vezes, muitas vezes a gente está ferida, a gente fere também, né? Está com o emocional abalado, não está tendo paciência porque a gente não está dentro da direção do Senhor. Então é muito importante a gente chamar a Deus. Deus venha para o meu mundo, né? Porque Ele é ético, Deus. Ele espera que você abra a porta para Ele. Satanás não, ele entra e faz regaço, mas Jesus não, ele bate, né, na porta. E é importante que você tenha essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando com vocês, que estou à porta e bato. Olha que diferença que existe, né? O Espírito Santo, ele bate, ele fala: ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar, olha para mim, busca, né? Porque ele é o nosso intercessor, segundo a palavra de Deus, ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é isso que nós devemos nos atentar, ter essa consciência de que o mundo espiritual, ele existe, né? Bem-vindo a Zeclinha aí, a Micaele, bem-vinda, Micaela, muito obrigada pela presença de vocês aí. Vai curtindo, vai apertando o coraçãozinho, manda o aviãozinho aí, isso ajuda o Instagram a entregar mais, né, o nosso conteúdo. E aqui estou para falar das coisas de Deus, né? Você aí que precisa de uma oração, pode no final deixar o seu pedido de oração aí. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, não precisa nem relatar, mas se você quer pedir, fazer o pedido de oração, pode deixar aí nos comentários, que depois eu vou estar orando por você, pela sua vida, pela sua causa. Mas que eu falo para você, não desista do Senhor, não desista de buscar o que é eterno, que é a palavra de Deus, que é Deus, né? Ele está aqui à nossa disposição o tempo todo, nós que não vemos isso, nós que não damos importância de que Ele está aí para nos ajudar, para nos estender as mãos. Deus é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que comanda a nossa vida quando a gente dá essa liberdade para Ele. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda aqui. Então, que você possa ter essa consciência. Hoje eu quero falar sobre isso com você. Ter a consciência de que Deus é real, Ele existe, né? Lá no começo, Ele deu esse fôlego de vida, Ele soprou nas nossas narinas e nós estamos até hoje respirando esse ar. E quando esse ar se acaba, nós partimos dessa vida, né? E para onde nós iremos, para onde a nossa alma vai repousar, né? Que nós possamos ter essa consciência de servir a Deus, buscar a Ele, colocar Ele em todas as nossas vidas, né? Tudo que a gente for fazer, nos nossos projetos, né? Deus fala assim na palavra dele, Ele nos ensina a gente apresentar a Ele os nossos projetos, os nossos planos, entrega que Ele vai nos abençoar naquilo que a gente está propondo a fazer. Então que nós possamos pôr Deus em primeiro lugar em nossa vida, buscar a Deus em todo o tempo, porque Ele está disposto a nos abençoar. Aliás, Ele entregou Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele entregou Jesus Cristo, seu único Filho, e tudo se resume no amor pela humanidade. Não existe pessoa que Ele não tenha interesse em salvar, seja o mais vil pecador. Jesus fala na palavra dele que aonde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Olha que coisa mais rica. Deus não olha para o nosso pecado, Ele não olha para a nossa situação, mas Ele olha para o nosso coração. Como que nós estamos? Nós estamos querendo que Ele entre no nosso coração, na nossa vida, nos nossos negócios. Então é muito importante isso, que nós possamos buscar a Deus, pedir a Deus a direção da nossa vida, de tudo que a gente for fazer.
Eu vou enviar alguns aviõezinhos aqui para alguns amigos aí. Você também possa enviar os aviõezinhos aí para os amigos, para quem quer ouvir uma palavra no coração, para o coração, né? Porque isso é muito importante, né? Aprender, falar das coisas de Deus logo pela manhã, ouvir as coisas de Deus logo pela manhã, nos nutrir da palavra de Deus logo pela manhã. Isso é muito importante, nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Vale a pena, porque Ele está conosco todos os dias. Ele falou que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele estaria conosco todos os dias, e nós temos prova disso, né? Eu vivo isso todos os dias, vendo Deus na minha vida, cuidando de cada detalhe da minha vida, da minha casa. Deus é maravilhoso. Deus é poder, Ele é luz, Ele é salvação. Ele está às portas todos os dias, né? E quantos hoje não tiveram a oportunidade de abrir os olhos, né? De poder agradecer a Deus por esse tempo tão maravilhoso que Ele nos dá, que é a vida, né? Eu falo que nós vivemos num tempo áureo, né? Que é o tempo da internet, né? Do digital. Hoje não fala do amor de Deus, não abre a boca quem não quer, né? Porque Deus um dia vai requerer de nós. Ele vai querer saber o que nós fizemos, se nós aproveitamos o nosso tempo aqui na terra, se nós falamos do amor dele, porque ele fala na palavra dele, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então ele não falou para nós, para a gente se preparar, estudar a palavra dele mesmo e ser um teólogo e abrir a boca e falar do reino de Deus. Não, ele falou para todos nós. Quando ele fala ide, é para mim e é para você, né? Então, o que nós temos feito com o nosso período vago, né? Será que a gente está consumindo as coisas do reino de Deus, aquilo que nos dá a vida eterna? Será que nós estamos nos preparando, né? Buscando pessoas que estão na perdição, sem a salvação, às vezes chorando, precisando de uma palavra tua que você tem para falar que Deus é amor, Deus é paz, né? Ele é longânimo, Deus também, Ele é justiça, né? E eu falo e eu tenho essa consciência de que tudo na vida nossa é um plantio, né? E o que nós estamos plantando para a nossa colheita, né? Então é muito importante a gente semear a palavra de Deus. Bom dia, Ângela Criações. Seja bem-vinda aqui, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, faça um excepcional dia, que a paz de Deus que reina no teu coração. E vamos prosseguir aqui com a nossa live, falando sobre a consciência da gente buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Comecei falando a live, li o Salmo 119, no versículo 105, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Será que nós temos lido a palavra de Deus ou só estamos deixando a nossa Bíblia lá fechadinha no closet ou no armário? Onde você tem deixado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem feito valer a pena a leitura da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Às vezes a gente quebra a cabeça com tantas coisas, busca e não busca Deus, passa por tormentas na nossa vida, aflições, lutas, dificuldades, mas muitas vezes a gente não vai para os pés de Jesus, buscar a Ele a direção, pedir a Ele ajuda, orientação, porque Ele fala para nós que o fardo dele é leve, e muitas vezes a gente carrega um fardo pesado de lutas e tribulações, porque Ele disse para nós na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições, mas que o fardo dele é leve. Ele fala que meu fardo é leve. Então que você possa entregar de fato o teu caminho para o Senhor, porque Ele é luz, Ele está aqui disposto a nos ajudar, a nos orientar, a nos abençoar, né? Que você possa buscar realmente a palavra de Deus, a leitura, né? Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, a meditar na palavra dele, começa a ler a palavra de Deus,
porque ela é a luz, ela que nos edifica, ela que nos dá sabedoria, ela que nos orienta. Então tá muito claro aqui nesse versículo que Ele é a luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é que nos abre porta e Ele que nos orienta em todos os aspectos da nossa vida, né? Que nós possamos ler a palavra, buscar a Ele em tempo e fora de tempo, em tempos bons e em tempos ruins, né? Que a gente possa buscar a Deus em todo o tempo. Bom dia, Simone, seja bem-vinda aqui na nossa live. Estamos falando sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, que ela é luz, que ela é libertação, ela é transformação, ela é clareza, ela que nos dá um norte para nossas vidas, e nós devemos buscar a Deus em todo momento da nossa vida. Faça sol, faça chuva, você está lá buscando a presença de Deus, Ele está te abençoando, você vai buscar direção, você às vezes está lá preocupada com alguma coisa, mas quando você vai buscar a Deus, abrir o teu coração, Ele está disposto a te abençoar, a te ajudar, a te orientar. Então não tenha medo, mas tenha fé. Não ponha o teu problema maior que Deus, mas ponha Deus maior que todos os seus problemas, e com certeza você terá êxito quando a gente põe Deus em primeiro lugar em nossa vida. Então é isso que nós devemos fazer, buscar a Deus em todo tempo, né? É preciso que nós possamos entender que nós estamos aqui somente de passagem, que essa vida é uma passagem, essa vida é uma vida de plantio. E o que nós temos plantado, né? Será que nós temos semeado por onde nós temos passado? Será que nós somos luz por onde nós passamos, né? Será que a glória de Deus tem refletido na nossa vida, nas nossas atitudes, né? Que a gente possa ser manso como Jesus, Ele nos ensinou. Que isso é muito importante, ter a mansidão em nosso coração, buscar mesmo a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu escrevi algumas coisas que eu gosto muito de escrever, né? Então eu já falei aqui, Jesus, Ele está sempre nos convidando, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha só, que nós possamos buscar essa mansidão, que ao responder o nosso próximo, a gente possa responder com a mansidão, né? Porque isso aí reflete a glória de Deus em nossa vida. Por isso que nós devemos estar sempre alinhados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma bússola. A palavra de Deus, ela nos dá um norte para a nossa vida, ela nos dá a direção certa para a gente não vacilar, para a gente não errar nas nossas decisões. Bom dia, Manu, seja bem-vinda, Manu, um grande beijo para você, que Deus te abençoe. Vai mandando aí aviãozinhos, aperta o coraçãozinho da live para que o Instagram possa entregar para mais pessoas. Muito obrigada, gratidão. Então, por isso que eu estava falando que nós devemos estar com a nossa vida alinhada, né, com a palavra de Deus. É isso mesmo, nós não devemos desperdiçar o nosso tempo. O nosso tempo é precioso, e o que nós temos plantado? Deus nos coloca a palavra dele, a semente na nossa mão. Será que nós temos distribuído da semente, né, que é a palavra de Deus? Porque a semente tem que germinar, né? Por onde a gente passar, nós devemos lançar essa palavra de Deus, falar que Jesus é a transformação da nossa vida, que Ele é o nosso caminho, que Ele é a nossa direção, né? Que isso é muito importante. Devemos mesmo entender que o mundo espiritual existe, né? Que as coisas ruins estão aí e que nós devemos fazer a diferença nessa terra, né? Porque nós possamos ser luz. Que nós devemos, a gente não pode agir como a grande maioria age, né? Perdida, às vezes sem direção, batendo a cabeça. Quanta gente com depressão, quanta gente na bebida, né? Na prostituição, buscando coisas que preencham o vazio, mas a única coisa que de fato vai nos preencher é Deus.
Ele é o único que vai nos preencher da nossa tristeza, da nossa angústia, do vazio que tem dentro do nosso coração. Só Ele que pode preencher esse vazio que tem no nosso coração. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é aquele que transborda dele, da presença dele no nosso coração. E que nós possamos ser luz por onde passarmos, que as pessoas possam olhar e falar: nossa, você tem um brilho diferente. E esse brilho é o brilho do Espírito Santo, né? Que nós possamos de fato amar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele ensina pra gente primeiro amar a Deus em primeiro lugar, depois amar o nosso próximo. E nós temos amado o nosso próximo? Será que a gente tem dado o perdão, oferecido o perdão por aqueles que nos magoam, por aqueles que nos entristecem, né? Nós devemos aliviar isso, entregar o nosso perdão, falar: não, eu te perdoo, relevar, porque Deus, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. E essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente tem a mágoa no coração e aquilo vai crescendo, vai apodrecendo dentro de nós. A gente se torna uma pessoa amargurada, rancorosa, não tem o brilho do Espírito Santo. Isso é guerra espiritual. Quando eu digo que existe uma guerra muito grande, a vida é assim, corpo, alma e espírito. Então existe uma guerra espiritual muito grande que a gente não vê aos nossos olhos, mas existe uma guerra o tempo todo. E ela não brinca. Essa parte espiritual da nossa vida não brinca, né? O adversário de nossas almas, ele tá aí para estragar, fazer estrago na nossa vida. Mas Jesus não, o Espírito Santo tá aí para nos abençoar, para nos direcionar. Mas muitas vezes a gente deixa as coisas do mundo nos sufocar. Nós não buscamos a Deus como devemos buscar. Então Deus fala na sua palavra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que você possa ter essa consciência. Se você não tem essa consciência de que Deus é a luz, que você precisa estar atenta a ouvir a voz de Deus, a dar liberdade para o Espírito Santo, você tem que ter essa consciência, buscar a Deus. Espírito Santo, me dê essa consciência de que eu preciso buscar e seguir o teu caminho. Eu não estou falando de religião aqui, mas eu estou falando de Deus, né? Porque a Bíblia também fala, Jesus falou que a verdadeira religião é aquela que servem os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então isso é muito importante. O que nós temos feito da nossa vida, eu deixo essa reflexão para você. Nesse dia, você tem pedido a Deus para que Ele te dê essa consciência do mundo espiritual, dê consciência de que Ele é real, que nós podemos ter a liberdade de buscar a Ele, né? Para você ver a grandeza de Deus, a grandeza do amor dele por nós. Eu faço uma comparação. Por exemplo, você falar um juiz aqui da terra, que é a maior autoridade da terra, né? Não é fácil você chegar perante um juiz, mas para você chegar perante a Deus, que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, a qualquer momento você pode abrir o teu coração para Ele e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então que você possa fazer um excepcional dia, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, e muito obrigada pela sua participação aqui na minha live. Que Deus te abençoe e um ótimo dia para você.